a sua edificação. Meus irmãos, a paz do Senhor, quem fala aqui é o presbítero Paulo de Jesus e tenho o orgulho de estar aqui nessa manhã com meus amados irmãos. Então saúdo a todos novamente com a paz, aos ouvintes com um bom dia de salvação e glorifico a Deus por essa oportunidade. Mando meu abraço a toda a família Rios, da qual eu faço parte, e estamos felizes pela oportunidade que o Espírito Santo tem nos concedido. Quero rapidamente fazer uma breve meditação com meus amados irmãos e ouvintes no livro, na epístola de Tiago, no capítulo 1 da Palavra do Senhor, a partir do verso 2. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, que nos diz assim: Meus irmãos, tenham grande alegria quando enfrentardes várias tentações, em outras versões, provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Louvado seja Deus pela sua palavra, que, como já foi dito aqui na programação, ela é viva, poderosa e eficaz. Nosso irmão Tiago, ele escreve essa carta, essa epístola, porque há registros no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8 da Palavra de Deus, que houve uma grande perseguição aos judeus que estavam em Jerusalém, devido ao grande crescimento da comunidade cristã, da comunidade evangélica, que confessavam a fé em Cristo Jesus. Então houve uma grande perseguição. Estevão, um diácono levantado na ocasião para o bom andamento da obra do Senhor, sofreu uma perseguição, sofreu acusações mentirosas e no final ele acabou sendo apedrejado e morto por conta de sua fé em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8 que a partir de então Saulo, ele respirava ameaças contra a igreja do Senhor, contra todos aqueles que confessavam a fé em Cristo, e começou a entrar nas casas, começou a buscar nos vilarejos e povoados pessoas que confessavam a fé em Cristo, e ele as arrastava para serem mortos, para serem torturados, e dessa forma houve uma grande dispersão. Uma grande quantidade de irmãos judeus que serviam ao Senhor, e não somente judeus, mas gentios também, que foram alcançados pela graça de Deus no derramar do Espírito Santo em Atos 2. Muitos desses irmãos fugiram, foram obrigados a sair de suas casas, foram obrigados a deixar para trás sua história, foram obrigados a deixar para trás suas vidas, seus trabalhos, e fugiram, escapando pelas suas vidas. E nesta ocasião, o Espírito de Deus havia levantado Pedro, juntamente com Tiago e João, para administrarem e pastorearem aquele grupo que estava sendo liberto e levantado pelo Espírito de Deus naquela ocasião. E eles então escrevem uma carta. Tiago escreve uma carta, Pedro também, na sua carta, ele inicia saudando os irmãos dispersos, os irmãos que estavam fugindo dessa perseguição, e ele os encoraja a não perderem a fé. Ele os encoraja a não perderem a esperança. Ele os encoraja dizendo que o mais importante ainda estava por vir, que era o cumprimento, que é para nós também, o cumprimento da promessa do Senhor que foi feita em João capítulo 14. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou para preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para buscar-vos. Assim, onde eu estiver, vocês também estarão comigo. E isso é confortante ao nosso coração. Porque Tiago aqui, na leitura que fiz, ele vai dizer: meus irmãos, tenham grande alegria quando vocês enfrentarem as provações. Porque Tiago, ele está mostrando, o Espírito de Deus, através de Tiago, está nos ensinando que nós, servos de Deus, precisamos alcançar um grau de maturidade. E esse grau de maturidade, ele tem como o caminho a ser trilhado, essas dificuldades, essas provações. Jesus mesmo disse isso: no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está nos ensinando aqui é que na vida de quem ele habita, na vida de quem ele está presente, a vida que está debaixo do controle dele, ainda que atravesse dificuldades, não será derrotada, não será destruída, porque a presença de Deus, a presença de Jesus, ela é real. Bendito seja o nome do Senhor por isso. É importante que você, ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, quem sabe você que está afastado, tenha essa certeza de que Jesus, ele está em você e opera através de você. Então Tiago, ele está escrevendo a esses irmãos que estavam desesperados, que estavam sentindo-se sozinhos, que estavam sentindo-se abandonados. Ele escreve para esses irmãos dispersos que deixaram para trás suas casas, seus sonhos, seus projetos, e que fugiram com suas famílias, quem sabe com a única peça de roupa, quem sabe com o único par de calçados, quem sabe também sem muito alimento, porque não deu tempo para armazenar e fugir. E ele escreve a esses irmãos: meus irmãos, tenham grande alegria. E somente alguém que é cheio do Espírito Santo consegue sentir alegria em meio às perseguições. Somente alguém que é cheio do Espírito Santo consegue sentir alegria diante das provações. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele diz: meus irmãos, tenham grande alegria quando vocês enfrentarem grandes e variadas tentações. E ele explica o porquê. Sabendo que a prova da vossa fé vai operar a paciência. A fé, ela é gerada no coração do crente, no coração do ouvinte, por intermédio da palavra de Deus. Paulo vai dizer isso, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas essa fé, ela precisa ser provada, porque existem vários tipos de fé no mundo, existem vários estilos de fé, mas a fé salvífica, que é a fé que produz salvação, que é a fé que produz esperança para a vida eterna, essa fé precisa ser provada, para que ela seja aprovada. E ele vai dizer: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A paciência, irmãos, não é aquela mornidão espiritual, mas sim aquela certeza de que breve o Senhor responderá, breve o Senhor virá com uma resposta. O apóstolo Pedro vai dizer que o Senhor não tarda em cumprir com as suas promessas, antes ele é longânimo, aguardando que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que haja salvação. Então essa paciência é entender que Deus está no controle de toda a situação. Que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da pandemia do coronavírus. Deus não perdeu o controle do que está acontecendo no governo. Deus não perdeu o controle do que está ocorrendo na sua casa, em sua família, em seu lar. Deus tem o controle de tudo, porque Ele é soberano. Apenas tenha paciência, porque isso é para fortalecer a sua fé. Isso é para estruturar a tua fé. Isso é para que eu e você alcancemos a maturidade necessária para nós não
desanimarmos diante das tribulações. E ele continua dizendo: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos nesse período de paciência, de aguardar, mas acontecem coisas que nos confundem. E nós, muitas das vezes, ansiosos, achamos que já é Deus respondendo, achamos que já é Deus falando conosco, mas não. E eu quero te dizer que quando Deus falar com você, será de forma inconfundível. Quando Deus fala, nós não ficamos com dúvida, porque a voz dele é inconfundível, a ação dele é inconfundível. Por mais que Satanás, o nosso adversário, ele tente imitar as ações divinas, mas é impossível, porque Jesus vai declarar dizendo: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas não seguem um estranho, mas elas seguem a mim, porque me conhecem a minha voz, sabem aquilo que eu faço e como eu faço, da maneira que eu faço, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Então ele vai dizer: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, ou seja, não atrapalhe, não venha tomar atitudes antes da hora, antes do tempo. Deixe que a paciência complete totalmente a obra na sua vida, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago aqui está preocupado com o testemunho dos irmãos por onde eles estavam andando. Tiago aqui estava fortalecendo a confiança dos irmãos por intermédio dessa carta, inspirada pelo Espírito de Deus, para que os irmãos não abandonassem a fé. Porque imagine, os irmãos estavam andando muito bem, de repente eles agora estão adorando a Jesus Cristo e começam a ser perseguidos. Na cabeça de qualquer pessoa, ele pensaria o seguinte: não vale a pena servir ao Senhor. Não vale a pena estar na presença de Deus. Olha só o que nós recebemos, olha só o que acarretou para nós. Vamos abandonar isso. Justamente foi esse tipo de frase que Satanás usou contra Jesus lá no deserto. Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, ou seja, você é filho de Deus. Você está aí com fome, com sede, com calor, sozinho, abandonado. Você é filho de Deus. Então quer dizer que ser filho de Deus é isso aí? Ser filho de Deus é viver assim? Olha, eu tenho minhas dúvidas que você é filho de Deus. Isso foi Satanás soprando no ouvido de Jesus. Porém, a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu digo mesmo para você, meu amado ouvinte da palavra do Senhor, meu amigo afastado, minha amiga afastada, ou até mesmo meu irmão que ainda frequenta as congregações, mas anda abatido devido aos problemas. Em nome de Jesus Cristo, acredite, nem só de pão nós viveremos. O que nos fortalece é a palavra de Deus. O que nos fortalece é a esperança de que um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, tudo isso terá fim e nós louvaremos a Deus com muita alegria, juntos, adorando ao Deus vivo e todo-poderoso. Então, Tiago, ele escreve essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, encorajando os irmãos a terem um bom testemunho, encorajando os irmãos a guardarem a doutrina, a guardarem a fé, encorajando os irmãos a não abandonar a promessa de vida eterna, de arrebatamento e de moradia com Jesus, para que o nome do Senhor permanecesse exaltado, glorificado e a obra do Senhor permanecesse viva na vida dos nossos irmãos. Hoje conosco não é diferente. Que essa palavra, em nome de Jesus Cristo, possa gerar alegria, possa gerar fé, possa gerar esperança, possa gerar renovo, possa gerar avivamento, despertamento em tua vida. E você que está doente, atravessando algum momento de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, tenha calma.
Nós agora, em nome de Jesus, profetizamos sobre a tua vida cura divina, pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Se você se sente oprimido por espíritos, se você se sente atormentado, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade da palavra do Senhor, nós ordenamos que todo mal saia de sua vida, saia de sua casa, saia de sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é na minha autoridade, é na autoridade do nome do Senhor que nós profetizamos essa palavra sobre a sua vida. E em nome de Jesus, meus irmãos, tenham alegria quando estiverem atravessando por grandes provações, porque isso mostra que estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor para nos encontrarmos com Ele e estarmos prontos para realizar a sua obra enquanto estivermos aqui. Que Deus possa abençoar cada vida, que Deus possa abençoar cada coração, que a sua família seja abençoada, que o seu lar seja abençoado, o seu casamento, os seus negócios, que a sua congregação seja abençoada. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu te aconselho, procure uma igreja mais próxima de sua casa, que pregue a palavra de Deus, que tenha compromisso com o Evangelho e que te ajude no crescimento espiritual tão necessário para a nossa vida. Amém? Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos e agradecer por mais essa oportunidade de aqui estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus.